você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, sonhando e realizando sonhos. (28 de novembro de 2015). Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. E hoje o professor do Mackenzie, Edmundo Medeiros, fala sobre o limite do Simples Nacional. Ainda temos uma pequena notável que fabrica velas. Além disso, muita informação e dicas. E em nossa sala de visitas, o presidente do SIMP, Joseph Cury, entrevista José Roberto Caetano, editor executivo da revista Exame. Estamos no ar. O Senado Federal discute um projeto de lei complementar que propõe a alteração do atual teto de receita para adesão ao Simples Nacional de 3 milhões e 600 para até 14 milhões e 400 mil reais. Essa alteração, caso ocorra, será uma excelente notícia para as empresas que hoje não podem optar pelo regime em razão do faturamento que excede o atual teto. No entanto, as empresas que atualmente já são optantes pelo regime devem estar atentas ao cumprimento do limite imposto pela legislação. O excesso desse limite pode provocar 2 tipos de consequência. O primeiro deles, caso esse excesso não exceda em 20% os 3 milhões e 600, essa empresa poderá continuar a recolher seus tributos dentro do regime do Simples Nacional até o fim do exercício. A segunda hipótese é o excesso do limite acima dos 20%, que corresponde a R$ 4.320.000 reais. Neste caso, a exclusão se dá dentro do próprio exercício, ou seja, a partir do excesso, o recolhimento fora do Simples Nacional já passa a ser impositivo. O outro aspecto que deve ser destacado diz respeito à exclusão que decorre da expedição de um ADE, um ato declaratório de exclusão, em razão da existência de débitos tributários. Neste caso, a empresa tem apenas 3 alternativas para permanecer no Simples Nacional. A primeira delas é o pagamento, a segunda, o parcelamento e, finalmente, a contestação desse ato declaratório de exclusão. Caso nenhuma dessas 3 medidas seja adotada, a exclusão ela será uma consequência inevitável. A pequena notável que visitamos esta semana começou no quintal de casa, literalmente. A empresa cresceu e hoje ocupa um galpão de 200 metros quadrados, com 15 máquinas. Sua especialidade? Fabricam velas de todos os tipos. Nós começamos há 25 anos atrás, com 2 máquinas de velas. Durante esse período, fomos adquirindo mais máquinas, conseguimos comprar um terreno, construir o galpão. São produzidos 600 quilos de velas por dia, desde as tradicionais até as perfumadas, decorativas, coloridas e até as embaladas em latinhas. A matéria-prima é a parafina, a principal matéria-prima é a parafina. Aí tem o pavio, tem o barbante, corante, anilina, essência, embalagem. O mercado de velas nunca desaquece, pois é muito tradicional e tem demanda o ano inteiro. Mas na época de Natal, a tendência é de faturamento maior. A época que mais nós vendemos vela é o mês de outubro, que antecede o dia de finados. E na sequência já vem o fim do ano, que também é uma época bastante promissora para esse segmento.
Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Simp há 25 anos atrás, quando eu comecei a fabricar vela, né? E para mim foi de uma ajuda assim extraordinária, porque nós nos reuníamos semanalmente, né? E não tinha experiência nenhuma. E com essa oportunidade a gente trocava ideias e buscava soluções de problemas e foi de uma valia enorme para a gente. Acontece em São Paulo. Apresentando 50 obras de grandes artistas adeptos ao estilo, a Pinacoteca recebe a exposição História do Modernismo em São Paulo, até o dia 27 de dezembro de 2015. Alfredo Volpi, Cândido Portinari, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral são apenas alguns dos representantes que terão suas obras expostas. Vale lembrar que a Pinacoteca do Estado funciona de terça a domingo das 10 às 17h30. Às quintas e sábados, a entrada é gratuita. O final do ano está chegando e o início do planejamento para o ano que vem se faz necessário. Mas como se preparar? O que fazer? Confira as dicas do consultor Sebastião Oliveira. O planejamento ele é vital para o negócio na medida que ele deixa muito claro aquilo que você está perseguindo. Em outras palavras, para quem não sabe onde quer ir, todo caminho serve. Isso vale para todos os aspectos do seu negócio, ou seja, o empresário deveria planejar, primeiramente, claro, as vendas que ele pretende atingir naquele próximo período. Depois disso, o que ele vai precisar de produtos, o que ele vai precisar de mão de obra, o que ele vai precisar de recursos financeiros para dar conta desse crescimento que ele pretende atingir. Algumas dicas práticas que a gente dá para esse planejamento. Por exemplo, nas vendas, tente distribuir as metas que você tem para o negócio como um todo para cada uma das unidades de negócio. Então, por exemplo, se você é uma indústria e vende calçados, tênis e vários outros itens, tente ter metas de vendas para cada um desses itens. Da mesma forma, se você tem uma equipe relativamente grande ou que vende em diversas modalidades, tenha meta para cada um desses profissionais ou para cada uma dessas unidades. Isso é muito importante, pois você foca e torna específico o resultado que você quer atingir. As possibilidades de que você de fato alcançar essas metas são muito maiores. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Roberto Caetano. Ele é editor executivo da revista Exame. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Muito obrigado. Qual a sua avaliação deste ano de 2015 da economia de uma forma geral? Então, este ano de 2015, ele surpreendeu, né? Surpreendeu para pior. Acho que, pensando em um ano atrás, ninguém imaginaria que nós teríamos um ano tão ruim como este que estamos encerrando. Quer dizer, ainda no final do ano passado, algumas pessoas achavam que poderíamos ter um ano positivo. E as expectativas foram caminhando para o campo negativo, e hoje o próprio governo já admite que vamos ter mais de 3% de recessão na economia. Isso é muito... Ninguém foi capaz de prever um buraco tão grande quanto esse. Esse último trimestre desse ano, o senhor prevê um aprofundamento da crise, a manutenção ou uma melhora? Bom, é difícil dizer como vai ser ainda, temos ainda um pouco de tempo pela frente, né, para ter alguma esperança, mas os indicadores até agora estão mostrando que o comércio vai vender menos, né? Quer dizer, é um momento em que as lojas deviam estar cheias e vendendo, e o que a gente está vendo, infelizmente, é o consumidor retraído, endividado ou
tentando não se endividar, enfim, e o comércio que devia impulsionar esse final de ano não vai ter o resultado esperado. Então, infelizmente, o fim de ano não vai salvar o ano. Bom, temos o ano que vem, 2016. Quais são as sinalizações na sua avaliação para 2016? Então, a essa altura, as sinalizações são de um ano provavelmente repetindo esse tom que nós tivemos ao longo de 2015. Quer dizer, as previsões que na revista Exame nós coletamos dos analistas da economia, dos bancos, enfim, elas estão caminhando já para alguma coisa de um resultado próximo deste do ano de 2015. Se nós estamos falando agora de terminar 2015 com 3,5% de queda da economia, de queda do PIB, as projeções para o ano que vem já estão indo nessa direção. Quer dizer, os mais aí, pessimistas ou realistas, não sabemos, já estão com a bola de cristal apontando para alguma coisa perto de 3% de queda. Serão então 2 anos seguidos de queda muito forte. Ou seja, 3 e pouco esse ano de queda e mais 3 e pouco no ano que vem. Ou seja, um aprofundamento da crise se nada mudar. Sim, o problema é que também essas coisas não mudam da noite para o dia. Não dá para esperar nenhum milagre que vai virar o grande transatlântico, que é uma economia como a brasileira, de direção. Então, por melhor que seja, eu acho que está mais ou menos encaminhado já para o ano de 2016 um resultado negativo. Esperamos que não chegue a tanto como essas previsões piores, mas claro, não dá para todos descartar. nós desejamos o melhor, né? Mas a análise real nesse momento sinaliza uma tendência de piora em 2016. Agora, na sua avaliação, quais foram os motivos que levaram o país a chegar nesse momento e com as projeções para 2016 negativas? Uhum. Os motivos são vários, é um conjunto de erros que vem sendo cometidos na condução da política econômica do Brasil, talvez nos últimos 5 anos, quer dizer, desde o final do segundo mandato do presidente Lula. Quer dizer, as medidas tomadas na economia foram criando uma série de problemas, né? Então, um dos indicadores disso é a inflação. Quer dizer, nesse tempo todo nós tivemos uma inflação que ficou sempre acima da meta do Banco Central. Quer dizer, o Banco Central tem aumentado os juros e não tem conseguido conter essa alta de preços. E outros erros foram cometidos, principalmente de excesso de intervenção do Estado na economia. Essa é a avaliação que a gente compartilha na Exame, de que o governo pesou a mão demais sobre a economia e acabou se enroscando também politicamente. Tem toda uma crise política que hoje toma a frente da economia e que torna essa situação mais difícil de resolver. Agora, se nós fizermos um comparativo internacional, o Brasil estaria descolado do resto do mundo ou isso está acontecendo no resto do mundo também? Não dá para dizer que o Brasil está descolado do resto do mundo, mas o Brasil, na média, está abaixo da média do mundo, né? Quer dizer, o comportamento da economia mundial é até citado pelo governo por falta de outras razões, né? Como o motivo da economia brasileira ter desacelerado tanto. Mas o fato é que a economia brasileira ela tem crescido muito abaixo da média mundial, né? Abaixo da média dos países emergentes, dos países que são comparáveis com o Brasil, e abaixo da média mundial como um todo. Então, assim, se a crise afetou o mundo, desacelerou, até a China está desacelerando, para o Brasil ela foi uma freada muito pior. Mas os outros países, nenhum deles está tendo uma queda de 3 e pouco por cento no PIB e a projeção do ano seguinte de uma nova queda, se eu não estiver enganado. Não, nenhum país razoável está tendo um desempenho tão ruim quanto o Brasil. Quer dizer, o que pode ter um desempenho pior que o Brasil é a Venezuela, que tem de fato uma situação política muito mais complicada que a nossa, né? E a Rússia tem uma situação muito difícil também, tá uma queda importante, mas é um país que está metido em guerras, enfim, quer dizer, nos países que a gente vai encontrar algum paralelo com o Brasil, eles estão com encrencas muito maiores do que as nossas. Quer dizer, as nossas encrencas, basicamente produzidas por nós, nos deram um resultado comparável desses países que estão em pior situação. Agora, tem saída
Quais seriam os caminhos que o senhor indicaria para uma possível saída ou uma melhora desse cenário? A gente tem um problema de confiança na economia nesse momento, muito sério, né? Quer dizer, os empreendedores, as pessoas, hoje já o consumidor, e as pessoas estão com medo de perder emprego, então tudo isso está contribuindo hoje muito para jogar cada vez mais o país para baixo. O que a gente precisa é de algum cenário em que essa confiança no futuro do país volte a se estabelecer, quer dizer, as pessoas voltem a confiar em produzir no país, em investir. Então, a gente precisa principalmente, eu acredito, numa solução para a política. Quer dizer, com esse quadro político, é difícil que os grandes investidores, mas também que até as pessoas que são pequenos investidores, tenham alguma confiança de investir, de tocar os seus negócios. Está todo mundo muito retraído com isso. Então, nós precisamos primeiro de uma solução política. Essa solução política é muito difícil de a gente dizer, eu não tenho qualquer ideia de uma solução de fato que possa, que poderia ser tirada da cartola, né? Sim. Mas alguns falam que isso virá talvez por um rompimento na política, que poderia ser um impeachment, por exemplo, né? Uma renúncia da presidente, embora eu acho que ela não seja uma pessoa que renuncie, que não dá mostras de que queira renunciar, mas um rompimento na política. Esse rompimento, se ele não vier num período curto por algum encaminhamento tipo impeachment, ele vai se dar nas eleições de 2018, possivelmente. Quer dizer, aí a gente teria um final de um ciclo político e abriria uma nova janela para o país, quer dizer, novas possibilidades que podem nos trazer de volta um novo ânimo. Agora, o câmbio, qual a sua avaliação no câmbio? O câmbio, o real tende a se desvalorizar, não tende a se desvalorizar? Se desvalorizar, ajuda a economia? Qual a sua visão do câmbio? Olha, a minha visão é que, pelas reportagens que nós temos feito, claro, né, é que o câmbio, pelo câmbio está se dando um ajuste forçado na economia brasileira, já que o governo não consegue fazer o ajuste que ele mesmo colocou na mesa que deveria fazer. Isso desde o final do ano passado, desde que o ministro Levi foi chamado para ser ministro da Fazenda, esse ajuste não andou. E o câmbio, a desvalorização do real é uma maneira do mercado ajustar preços e começar a fazer um ajuste de uma maneira, vamos dizer, de fora para dentro do Brasil. Quer dizer, então nós temos uma moeda sendo desvalorizada, talvez para nos colocar mais no lugar que a gente deveria estar. Quer dizer, nós passamos um tempo em que nós fomos muito valorizados, possivelmente acima daquilo que deveríamos ter chegado. E agora estamos sendo colocados de volta. Há quem diga que há espaço para uma desvalorização maior. Nós temos agora um período nos últimos 2 meses, uma relativa estabilidade do dólar, mas que teria um espaço ao longo do ano que vem, possivelmente, para uma desvalorização do real muito maior. E ela terá seu efeito, por um lado, para as exportações pode ser benéfico, mas claro que sempre tem os dois, sempre tem quem vai sofrer com isso também, né? Ou seja, quem importa produto vai pagar mais caro, vai ter elevação de custo. Sim. Mas abre a janela para que o produto fabricado no Brasil seja mais barato no mercado internacional, que facilite a exportação. Exatamente. Seria isso? Isso e também no próprio mercado nacional, quer dizer, a substituição de muitos insumos, muitos produtos que a gente passou a importar quando a nossa moeda estava forte, e agora o pêndulo para o outro lado, podemos voltar a produzir, nossa produção de novo se torna mais competitiva também dentro do nosso próprio país. O que seria ótimo que ocorresse, não é? Bom, quais são, se é que existem, notícias boas? Existem notícias boas? Sempre há, né, apesar de desse quadro que a gente acabou pintando aqui muito negativo, sempre estão acontecendo numa economia como a brasileira muitas coisas ao mesmo tempo, sempre há oportunidades. Nós acabamos de fazer na Revista Exame uma reportagem de capa chamada Geração Startup. E essa reportagem é até para a gente tomar um fôlego e uma injeção de ânimo, né? De mostrar que o país, que é muito importante, está nos faltando nesse momento. E o que a gente viu, né, ao apurar essa reportagem
é que tem dinheiro correndo para novos empreendimentos, principalmente aqueles que estão ligados à tecnologia, né? Daí o nome Geração Startup. Tem uma série de empreendedores fazendo novos negócios com base em aplicativos, sim, que estão substituindo muito dos modelos de negócio da economia tradicional e estão abrindo novas portas. Então tem dinheiro estrangeiro vindo para isso, tem fundos de investimento nacional também injetando capital nesses negócios, e tem uma frente toda que pode se desenvolver muito mais, né? A gente precisaria que o ambiente de negócio do Brasil também ajudasse também a que isso caminhasse com mais celeridade, mas de fato tem aí uma possibilidade de que a gente tenha uma economia nova chegando com a tecnologia. Agora, na sua avaliação, o senhor acredita no Brasil no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo? Não acredita? Qual a tua avaliação do Brasil como um todo? Nação brasileira. No curto prazo, acho que a gente vai ter que ter sangue frio, paciência e, claro, agir também, claro, para atravessar essa fase que até 2017, 2018 dificilmente vai ser de boas notícias no geral. Quer dizer, as boas notícias vão ser as exceções, como eu estava apontando, né? Mas eu acho que o Brasil tem, logicamente, os seus fundamentos continuam muito fortes, né? Uma economia, um mercado de mais de 200 milhões de pessoas, né? São poucos no mundo com essa dimensão, com os recursos que a gente tem, né? Recursos naturais, humanos, e a gente tem muito por fazer. Quer dizer, o lado copo meio cheio é que a gente tem muito por fazer, muita oportunidade no país, a infraestrutura está toda aí para ser construída. Eu acho que a gente vai encontrar um novo modelo, um modelo em que o investimento vá para essas necessidades de estrutura do país e que vamos voltar a crescer. Talvez a gente não volte a crescer em ritmo tão forte como tivemos no passado. Para isso a gente precisa de mudanças mais profundas na economia, mais mudanças, reformas, mudanças de lei. E se essas vierem, sim, acho que a avenida para o Brasil é uma avenida larga. Que bom. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Eu tenho confiança de que vai ser um ciclo, né, que vai se encerrar e nós vamos ter ainda muito aqui, muita coisa boa no Brasil para os nossos filhos e netos aí. José Roberto Caetano, nós queremos agradecer muito a sua participação, agradecer o seu brilhantismo e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!